A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmos 59, verso de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, o salmista Davi suplicando a Deus em prol de libertação. Quando Saul manda os seus homens para ir matar a Davi. A Bíblia diz que Davi, ele estava aqui como alguém que se posiciona na sua inocência, irmãos. Porque Davi não havia feito nada para Saul se levantar contra ele tão ferozmente da forma que ele estava se levantando. Existem pessoas que já estão compreendendo, porque você não fez mal para algumas pessoas. Você não fez nenhuma maldade para merecer as perseguições que você está vivendo. Você não agiu maliciosamente para que pessoas se levantem com tanta fúria contra ti. Deus te trouxe até aqui para lhe dizer: eu sei quem está lhe perseguindo. Eu sei quem são os teus perseguidores, os teus adversários. Eu sei quem são aqueles que sem causa têm se levantado contra você. Aqui nós vemos, irmãos, o salmista pedindo ao Senhor que o Senhor livre a ele dos inimigos dele. Que o Senhor não deixasse que os adversários dele tocassem nele. Porque Davi estava ali inocente, Davi não havia feito mal a Saul. Saul tentava todo o tempo destruir a vida de Davi. Tem pessoas que são dessa forma, sabem que você é propósito, que sua casa é projeto de Deus. E por isso deixa o inimigo inflamar a vida dele, a vida dela contra você. Só que eu quero lhe dizer que da mesma forma que Saul, ele não conseguiu tocar em Davi, mas houve uma proteção de Deus. Assim como o salmista suplicou a Deus por proteção e Deus o protegeu, você também tem suplicado, Deus vai te proteger. Saul não conseguiu tocar em Davi porque Davi confiava no Senhor. Porque se Davi não confiasse, irmãos, da forma em que Saul, terrível, estava lutando contra Davi diariamente, porque Saul estava a todo momento querendo destruir a vida de Davi. Ele não ia ter paz na mente dele enquanto Davi não estivesse morto. Só que ele morreu sem paz, porque Davi continuou vivo. Deus protegeu o seu projeto. E outra coisa, toda essa ira, esse ódio de Saul contra Davi era por causa do projeto de Deus. Tem pessoas, irmãos, que vão se intitular seus inimigos. E você não vai entender por quê. Você vai dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz para essa pessoa se levantar contra mim? O que foi que eu fiz para essa pessoa me odiar com tanta força, com tanto ódio? Deus está dizendo: eles não são teus adversários, eles são meus. Quando você resolveu abraçar o meu projeto, quando você resolveu fazer a minha vontade, pessoas foram inflamadas por Satanás, diz o Senhor, para ficar te perseguindo. Só que Deus está dizendo para você: não ceda. Quando as coisas apertarem aí, quando o inimigo estiver lutando, pelejando, querendo lhe destruir, você sabe o que é que você vai fazer? Você vai se posicionar. Se posicionar como Davi e pedir que o Senhor te livre. Pedir que o Senhor te proteja, mesmo que os teus inimigos estejam armando, arquitetando ou planejando mal contra ti. O Senhor diz para você: eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus que livro aqueles que clamam. Você vai observar no verso 6, Davi dizendo: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Era furioso. Os inimigos que vinham contra Davi eram furiosos. Eles vinham realmente, irmãos, para tentar destruir. A fúria estava grande contra a vida de Davi. Mas havia um Deus que protegia ele, um Deus que entregou uma promessa para ele. Irmãos, quando Deus nos entrega uma promessa,
Vai haver obstáculos, lutas, dificuldades, perseguições. Aqui você vê de maneira clara. Houve perseguições. Então não pense você que as coisas de Deus não vai ter perseguição na sua vida, porque vai. Só que o Senhor está dizendo: eu sou Deus que te protejo. Eu sou Deus que te guardo. Eu sou Deus que te livro. Eu sou Deus que sei a hora certa de agir para trazer o livramento. Aqui nós observamos que Saul, ele mandou os homens dele para que sitiassem a casa de Davi para o matar. Eles estavam cercando a casa de Davi. Tem pessoas que até te cercam para tentar te destruir, mas da mesma forma que os homens que Saul enviou não tiveram êxito contra a vida de Davi, mas houve libertação para Davi, o Senhor diz para você: os teus adversários não conseguirão te tocar, porque eu, o Senhor, já determinei libertação. Deus, ele é tão perfeito, irmãos, ele é tão fiel, que ele guarda os propósitos, porque antes das pelejas vir contra nós, Deus já sabia que elas viriam. E Deus, ele já havia preparado o livramento. Deus já havia preparado, meu irmão e minha irmã, a libertação. Você está pensando que Deus está sendo pego de surpresa porque tem gente se levantando contra você? Porque tem gente pelejando contra a sua vida e você diz: meu Deus, meus adversários se levantam com grande fúria, eles são fortes. Porque, pare para analisar, Saul era forte. Humanamente falando, Saul estava mais forte do que Davi, porque Saul, ele estava no trono de Israel. Saul tinha homens à sua disposição. Saul tinha um forte exército, Saul tinha a coroa, mas Saul não tinha presença. Não adianta, irmãos, uma pessoa ter tudo, mas não ter a presença de Deus, a sua salvação. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem estava guardando a Davi era o próprio Deus. Davi não precisava de sentinela para o proteger, porque Deus estava com ele. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquila, porque Deus resolveu te livrar. Declare comigo: eu recebo do meu Deus um grande livramento. Eu recebo do meu Deus um grande livramento. Os teus inimigos, entregue eles às mãos de Deus. Você sabe quem paralisou Saul? Não foi Davi, não. Davi não paralisou Saul. Davi teve até oportunidades, mas ele disse que ele não levantaria a mão dele contra o ungido do Senhor. Ele entregou Saul nas mãos de Deus e ele disse que o Senhor julgue entre mim e ti. Que o Senhor veja o que está acontecendo e que ele faça justiça. E assim, irmãos, aconteceu. Saul morreu, mas não foi pelas mãos de Davi. Não é você que faz justiça. Não é você que mostra aos teus adversários que Deus é na tua vida. Quem mostra é Deus, irmãos. Deus, ele tem as formas dele de trabalhar. Deus, ele tem as formas dele de nos livrar. E nós não precisamos entender. O que nós precisamos é somente agradecer a Deus pelo livramento. Aqui nós vemos que Davi, irmãos, ele afirma a inocência dele. E ele declara que ele não se rebelou contra o Senhor. Ele não se levantou contra Deus para estar vivendo aquilo. E Deus sabia da inocência. Deus sabe, irmãos, quem é inocente. O ser humano, ele pode até enganar muitas pessoas, mas ninguém engana Deus. Tem gente que se finge de bonzinho e de boazinha e quer botar você como vilão da história. Quer botar você como perseguidor, sendo que é ele que é o perseguidor. Sendo que é ela que está te perseguindo. Aí quer dar um de bonzinho, de boazinha, mas o Senhor está dizendo: eu sei quem é quem. Deus sabia da inocência de Davi e sabia da fúria de Saul. Deus sabe da sua inocência, como ele também sabe do sufoqueiro, quem são os mentirosos, quem são o contendeiro, quem são aqueles que têm se levantado contra ti. Deus conhece os seus inimigos, por isso descanse. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vê tudo. E ele conhece os meus adversários. Eu sirvo a um Deus que vê tudo. E ele conhece os meus adversários. Deus vê, Deus sabe, irmãos. Deus sabe quem é culpado. Deus sabe quem é inocente. Deus sabe quem está agindo maliciosamente. Deus também sabe quem está inocente na situação. Saul tentou, não foi somente uma nem duas vezes, mas foram muitas vezes. Mas todas as vezes que Saul tentava o mal contra a vida de Davi, Deus já havia preparado o livramento. Todas as vezes que alguém abre a tua sepultura, Deus já preparou o livramento. Todas as vezes que alguém tenta fechar uma porta na tua vida para tentar destruir os teus sonhos, os teus projetos, Deus já preparou o livramento e já abriu outra porta, irmãos. Deus é um Deus que não é pego
desprevenido. Deus sabia de toda a batalha que Davi enfrentaria. E por isso o Senhor o protegeu, o guardou, livrou-se. Deus lhe confiou grandes projetos. Se Deus lhe confiou grandes sonhos, grandes propósitos, saiba que certamente haverá também perseguições. Mas não temas quando os inimigos se levantarem, quando os perseguidores agirem de forma maliciosa contra ti. Não tenha medo da maldade dos homens, diz o Senhor, porque eu te protejo. Irmãos, aquele que nos escolhe é fiel. Aquele que nos chama é grande, é poderoso e não perde batalha. Ele é um Deus tão poderoso, irmãos, é um Deus tão grande, que ele livrou a Davi e protegeu a Davi, e Saul não tocou nele. Porque todas as vezes que Deus escolhe alguém para um grande projeto, ele se responsabiliza. Ele é maior do que os teus adversários. Nunca coloque os teus adversários como se eles fossem mais poderosos e mais fortes do que o teu Deus. O teu Deus é mais poderoso, o teu Deus é mais forte, o teu Deus é maior. E ele mesmo já determinou o livramento para a sua vida. Deus resolveu te livrar, meu irmão. Deus resolveu te proteger, minha irmã. Davi, ele confia no Senhor, verso de número 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Davi aqui no verso 16 diz que ele cantaria a força do Senhor, que ele louvaria com alegria a misericórdia do Senhor, porque Deus estava com ele. Até mesmo em tempos de angústia, o Senhor estava o protegendo. Deus está com você em todos os momentos. Deus não está somente com você quando as coisas estão bem, porque o ser humano é assim, né, irmãos? Quando tudo vai bem, você tem amigos, você tem pessoas ao seu lado, mas quando as coisas começam a ir de mal a pior, as pessoas começam a se afastar. Mas aqui nós vemos que Deus estava com Davi, Deus está contigo. Deus diz para você: eu sou tua proteção, eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Declare comigo: Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Deus está comigo em todos os momentos da minha vida, não é de vez em quando, não é somente quando tudo está bem, mas é também em tempos de angústia, para te proteger, para te guardar, para colocar você, aleluia, escondido, guardado. O Senhor tem sido o teu alto refúgio. O Senhor tem sido um Deus que tem cuidado de você, zelado, protegido, guardado. Ristarabaia candaraia. E ele está dizendo para você: eu tenho ouvido a tua súplica, eu tenho escutado o teu clamor e eu vou te proteger. Alguém pode estar com muita fúria contra ti, mas o Senhor está dizendo: não temas, porque não te tocará. Não temas, porque o mal do teu adversário não vai chegar até a tua vida, porque eu resolvi te dar o livramento. Eu resolvi te proteger como eu protegi Davi da fúria de Saul. Declare comigo: Deus está me protegendo da fúria dos meus inimigos, como ele protegeu Davi. Deus está me protegendo da fúria dos meus inimigos, como ele protegeu Davi. Deus protegeu Davi. A proteção de Davi não estava nos homens. A sua confiança não pode estar no ser humano, mas tem que estar no Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, Todo-Poderoso, que não perde batalha, que não brinca de ser o Deus que Ele é. Ele é grande. E Ele está dizendo para você: eu estou te protegendo. Verso 17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Davi estava dizendo que ao Senhor, que era a força dele, ele cantaria louvores. A tua força, meu irmão e minha irmã, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que não dorme, não cochila, não tosqueneja. É um Deus que já resolveu te proteger, te guardar, te livrar. Irmã, mas é muito furioso o inimigo que tem se levantado contra mim. São mais poderosos do que eu, os meus adversários. O Senhor está dizendo: pode ser mais poderoso do que você, mas não é mais poderoso do que o Deus que habita na tua vida, do que o Deus que te fez a promessa. As promessas de Deus vão se cumprir. Queira Saul ou não, goste Saul ou não, Saul tentou ser pedra de tropeço no caminho de Davi, mas não adiantou. Davi reinou sobre Israel. Alguém pode até se levantar, porque vai ter inimigos, né, irmãos? Vai ter oposições, o diabo vai inflamar pessoas, vai tentar paralisar os projetos de Deus, mas eu quero lhe dizer que ele não conseguirá ter êxito, porque o Deus do livramento resolveu te livrar, resolveu te poupar, resolveu te proteger. Da mesma forma,
que Deus estava com Davi. Davi suplicou em prol de libertação e Deus o ouviu e o livrou e o guardou. E nós sabemos que Saul não tocou em Davi, porque Deus o protegeu. Da mesma forma, Deus tem ouvido a tua súplica, o teu clamor, e Ele diz para você: continue na posição. Continue agradando somente a mim, porque eu te livro, eu te protejo, eu te guardo. E os meus propósitos vão se cumprir na sua vida. Davi não era a escolha dos homens, mas era a escolha do próprio Deus. O Senhor está dizendo: você não é escolha humana, por isso eu, o Senhor, me responsabilizo por você. Você é a escolha do próprio Deus que resolveu te proteger. Saul não tocou em Davi, os teus adversários não te tocarão. Declare comigo: Deus não vai deixar nenhum dos meus inimigos tocarem em minha vida. Deus não vai deixar nenhum dos meus inimigos tocarem em minha vida. Envergonhados, frustrados, confundidos ficarão aqueles que te perseguem, porque o Deus do livramento, o Deus que protegeu, que guardou, que livrou, que ouviu a súplica de Davi, é o Deus que está ouvindo a tua súplica e está dizendo: da mesma forma que eu fui livramento na história de Davi, eu sou livramento também na sua história. Receba esta palavra e este livramento de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pelo livramento. Obrigada, Senhor, por nos proteger da fúria do maligno, Pai. Quantos adversários têm se levantado para tentar destruir os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos para a nossa vida. Nós vemos aqui de maneira clara, Pai, que Saul se tornou um terrível opositor, Pai, para Davi. Ele perseguia Davi constantemente, mas o mais importante é que a tua presença estava com Davi constantemente para o proteger, Pai. Não importa quem tem se levantado, não importa quem tem planejado, quem tem tentado destruir. O que importa é que o Senhor está conosco constantemente. O que importa é que o Senhor não nos deixou, que o Senhor não nos abandonou, mas que o Senhor está conosco para nos livrar, para nos proteger, para nos guardar. Oh, Senhor, quantas pessoas entraram aqui sendo perseguidas, caluniadas, entristecidas, Pai, com injustiças, mas Tu és um Deus, Pai, que não permitirá os inimigos terem êxito, e o Senhor ainda vai fazer justiça pelos teus filhos. Davi reinou como o Senhor disse que ele reinaria. Ninguém pôde anular o teu projeto para a vida dele, Senhor. Ninguém poderá anular o teu projeto para a vida dos teus filhos, porque o Senhor já resolveu dar o livramento. Tu és o Deus que esteve com Davi. Tu és o Deus que o protegeu, que o guardou e não deixou que Saul tocasse na vida dele. Eu creio, Pai, que o Senhor não permitirá os nossos adversários tocar na nossa vida. Eu creio em um livramento que está chegando agora, é uma libertação. Senhor, o Senhor é o Deus que está protegendo os teus filhos e não vai deixar com que os inimigos que estão cercando, que estão sitiando, que estão rodeando para tentar destruir tenham êxito. O Senhor é Deus de livramento. Através dessa oração e desta palavra, os adversários não conseguirão nos tocar, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Pai, que cada nome, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, que o Senhor visite também
também aqueles que têm sido canal de bênção aqui no nosso canal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor prospere, meu Deus amado. Que o Senhor esteja com os teus filhos, meu Pai, concedendo o desejo do coração deles. Que eles estejam segundo a tua vontade, pois a tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Toma cada um, Pai, nas tuas mãos, abençoa, os protege. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço, credo, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele protegeu, que ele guardou, que ele livrou a Davi, ele também te protege, te guarda e te livra. E não adianta Saul pensar que vai ter êxito contra ti. Não adianta os teus adversários acharem que vão conseguir dar a última palavra na tua vida, pois o Deus que te chamou, é ele quem dá a última palavra, não é os homens. Ele diz para você: eu resolvi te livrar de toda a fúria dos teus adversários. Receba a libertação, porque Deus está te livrando de todo o mal preparado contra ti. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.